Oi, gente, tudo bem? Vou falar agora sobre a farsa de Inês Pereira, né? O livro paradidático desse bimestre. Decidi fazer o vídeo porque acredito que mesmo os alunos que leram com dedicação a obra, pode ser que tenha ficado dúvida, né? Por causa da língua portuguesa da época, que era o galego-português. Mesmo com a legenda, às vezes você não entende muito bem o que se está falando, ok? Então, vou explicar para vocês o que se passa nessa obra, tá? Primeira coisa, essa obra, ela foi escrita em 1523. A peça foi apresentada para o Dom João III, tá? Neste ano. O que aconteceu? O Gil Vicente, ele estava bem famoso nessa época aí, né? E ele foi acusado de plágio por um autor espanhol. Então ele foi desafiado a escrever uma peça a partir de um adágio. O que é o adágio? É o ditado popular, né? E o tal do ditado popular era esse: mais vale um asno que me leve que cavalo que me derrube. E aí o Gil Vicente escreveu a farsa, tá? A farsa, o que é isso, né? É um gênero teatral cômico, onde essa peça possui um ato, possui um enredo curto, poucos personagens, né? Muitas caricaturas e exageros, tá? O Gil Vicente escreveu a farsa de Inês Pereira com a intenção de fazer uma crítica à sociedade. Então ele ataca a decadência dos valores morais, né? Ele critica a sociedade que como que eu falo? A sociedade que valoriza muito mais o parecer, né, do que o ser. Então, o parecer vale mais do que o ser, né? Ou seja, sociedade que vive de aparências. Nesta farsa não entra religião, como no Alto da Barca do Inferno, tá? Aqui não tem esse caráter religioso, mas ainda assim ele ainda faz algumas críticas, alguns tipos sociais. Então, na peça, por exemplo, tem um padre, deixa claro assim que é uma pessoa da igreja que ataca uma mulher. Então ele fala isso, ele dá umas pitadas aí, ele faz uma crítica a tudo isso, tá? A peça também, ela deixa muito claro qual era a condição da mulher no século XVI, né? A mulher tinha que casar, ter filhos e viver ali submissa e dependente do marido para o resto da vida, tá? Portugal estava no seu auge, então tinha aquelas expedições marítimas, né? Com um caráter religioso e heróico. Existia essa relação entre o rural e a corte. Então, muitas pessoas viviam na região, né, do campo, e eles vinham para a cidade. Então, tinham vários plebeus tentando ascensão social, tá? Tanto que surge a burguesia. A burguesia, ela não tem título, mas ela tem o dinheiro, tá? E é isso que mostra aí nessa peça, tá? O texto, falando do texto da farsa de Inês Pereira, ele é poético, né? Cada estrofe tem 9 versos, todos escritos em redondilhas maiores, com 7 sílabas poéticas, e são rimados, tá? Você vai ver que tem rima ali no texto do livro inteiro, ele é rimado, tá? Vou falar um pouquinho aqui, ó, quem são os personagens principais aqui. Eu nem coloquei todos, tá? Coloquei só os principais. Então tem a Inês Pereira, que é a moça, a mãe da Inês, a Leonor Vaz. A Leonor é o quê? Ela é a comadre casamenteira, tá? O Pero Marques, que é o primeiro pretendente a marido de Inês. Latão e Vidal, né? São os judeus casamenteiros, também igual a Leonor, tá? Tem o Brás da Mata, que é o primeiro marido da Inês, tá? É o segundo pretendente, mas é o que ela se casa. E o Ermitão ali, que aparece mais pro final da história, que é basicamente aí a gente deixa claro que vai ser o amante de Inês, tá? Aqui está o ditado popular, né? Mais vale um asno que me leve que cavalo que me derrube. Vamos lá para a história, para o enredo.
Então, o livro começa com a Inês se lamentando, né? Lamentando a vida que ela leva. Então, olha lá ela falando, ó, renego deste lavrar e do primeiro que o usou, ao diabo que eu dou, que tão mal é de alturar. Ó Jesus, que enfadamento e que raiva que tormento, que cegueira e que canseira, eu hei de buscar maneira de algum outro aviamento. Então ela fala, eu tenho que sair dessa vida, eu não aguento ficar aqui. Ela quer se casar. Qual que é o desejo da Inês? Ela deseja se casar com um homem discreto. O que que significa isso lá no século XVI? O homem discreto é um homem que saiba ler e escrever, que ele saiba dançar, tanger a viola, recitar poemas. Ou seja, ela quer se casar com um tipo galanteador, divertido, né? Ela quer continuar, ela quer ter uma liberdade para curtir a vida ao lado dessa pessoa que ela escolher. Ela não está nem preocupada com dinheiro, mas ela deseja alguém que seja inteligente, que seja descolado, né? É essa palavra agora na época. Essa palavra de hoje, aliás, né? Então ela se lamenta. E aí a mãe da Inês fala, menina, calma, né? A mãe aconselha para ela. A mãe é uma mãe simples, mas que tem a sua casa, né? Naquela época, saiba que a pessoa quando casava com uma mulher recebia um dote, né? E aí a mãe da Inês tem a casa para dar como dote. E a mãe fala para ela, como queres tu casar com fama de preguiçosa? Não te apresses tu, Inês. Maior é o ano que o mês. Quando te não precatares, virão maridos a pares e filhos de 3 em 3. Então a mãe fala para ela, filha, calma, calma que vai chegar a sua hora, né? Você vai arrumar um bom marido, vai ter vários filhos, vai ser muito feliz. Esse é o que a mãe quer para ela. Ela não deseja muito isso, ela não quer casar com qualquer um, ela quer escolher o marido, né? Então aí chega, você vê que tem uma outra mulher aqui nessa imagem, né? Chega quem? Chega a tal da Leonor, que é a alcoviteira. A Leonor, ela é a comadre casamenteira, né? Ela não tem essas redes sociais de hoje em dia aí, né? Para arrumar namorado? É ela. Ela é a rede social da época, tá? Então ela insiste para Inês que ela vai apresentar uma pessoa para ela. E ela, né, ela aconselha a casar. Ela apresenta para Inês o Pero Marques, que era um camponês de coração bom, era um camponês simples, né, que não sabia falar direito, mas que ele tinha dinheiro, poderia dar uma boa vida para ela. E aí a alcoviteira, que é a Leonor, ele aconselha a Inês. Não queirás ser tão senhora. Casa, filha, que te preste. Não percas a ocasião. Queres casar a prazer no tempo de agora, Inês? Antes casa em que te pês, que não é tempo de escolher. Sempre ouvi dizer, ou seja sapo ou sapinho, ou marido ou maridinho. Tenha o que houver, mister, este é o certo caminho. Então ela fala, Inês, você não tem que escolher, meu bem, você casa logo, que é o que tem para agora, é o Pero Marques, né? E ela apresenta o Pero Marques para Inês. Olha só o Pero Marques se declarando, né, para Inês. Senhora amiga Inês Pereira, Pero Marques, vosso amigo, que ora estou na nossa aldeia. Mesmo na vossa mercê, me encomendo, e mais digo que benza nos Deus, que vos fez de tão bom jeito. Ainda que vos vi, estrouto dia de folgar, e não quiseste bailar, nem cantar presente-me. Então ele está conversando com ela, comenta que outro dia encontrou com ela em algum lugar, mas ela não quis conversar, não quis cantar com ele, não quis dançar, né? Então ela não aceita o Pero Marques na história. Né? Ela diz que não, esse ela não quer porque ele é um chucro, né? Ela não quer saber de camponês nenhum. Ela quer um rapaz descolado da cidade, um rapaz. E aí ela fala para a mãe, olha mãe, eu já arrumei os judeus casamenteiros, falei com eles, né? E eles vão arrumar para mim um marido excelente, é o marido que eu desejo, tá? Então aí os judeus casamenteiros, eles apresentam a Inês um escudeiro, né? O escudeiro, na verdade, ele é um pobre escudeiro, né? Ele é um fanfarrão, ele na verdade ele não é a pessoa que a Inês imagina ser, né? E na peça teatral,
quando tem o diálogo entre os judeus, né? Outrora é o diálogo entre o escudeiro e o funcionário da casa dele, o empregado, deixa claro que ele não tem nada, que ele está enganando a Inês, tá? Na peça fica claro isso, né? E olha só ele se declarando para Inês. Antes que mais digo agora, Deus vos salve, fresca rosa, e vos dê por minha esposa, por mulher e por senhora, que bem vejo neste ar, nesse despejo, mui graciola donzela, que vós sois minha alma aquela, que eu busco e que desejo. Obrou bem a natureza em vos dar tal condição, que amais a discrição muito mais que a riqueza. Sei bem ler e muito bem escrever, e bom jogador de bola, e quanto a tanger a viola, logo me ouvireis tanger. A Inês fica encantada com este homem, né? Ele até fala para ela que ele não é rico, mas que ele é um homem muito discreto. Então ele fica se elogiando ali para ela, né? Falando de todas as suas qualidades, né? Que todos sabem que ele não tem, mas que a Inês acredita fielmente nele, tá? E a Inês se casa com este homem, né? A mãe já não aparece mais na peça a partir daí. Ela se casa. E logo que ela se casa, ele já demonstra a sua verdadeira face, né? Ele já demonstra para ela quem ele é. E aí, olha só o que ele fala para Inês. Vós não haveis de falar com homem nem mulher que seja, nem somente da igreja, não vos quero eu leixar. Já vos pregueis as janelas, porque vós não ponhais nelas. Estareis aqui encerrada, nesta casa tão fechada, como freira de Odivelas. Ele prende a Inês dentro de casa, ele tem um funcionário que é o moço que aparece na história, ele fala para ele, olha, eu vou para a guerra, eu vou lutar ali nas cruzadas, né, vai para Marrocos, se não me engano, e você cuida da Inês, deixa ela aí trancadinha dentro de casa, não quero nem que ela vá nem à igreja. A Inês fica ali, né, bem difícil. E aí a história se passam acho que 3 meses, fica claro lá no texto, tá? Passam-se 3 meses e aí chega uma carta para Inês. E nesta carta vem avisando que o seu marido morreu na guerra, né? O escudeiro morreu. A Inês nem disfarça, né? Ela fica, puxa vida, que bom que ele morreu, né? Me livrei daquilo. Então agora vou procurar outro marido, preciso de outro marido. A mulher naquela época não tinha outra situação, né? Então vou procurar outro marido. Ela volta a procurar quem? A Leonor, né? A casamenteira, o Tinder da época. Então ela volta a procurar a Leonor e aí fala: chama o Pero Marques porque é esse que eu vou me casar agora. Agora desejo muito casar com esse mesmo, né? E aí vem o Pero Marques e ela lá se declarando para ele: olha lá. Andar, Pero Marques seja, quero tomar por esposo quem se tenha por ditoso de cada vez que me veja. Por usar de siso mero, asno que me leve quero, e não cavalo folão. Antes lebre que leão, antes lavrador que Nero. Então ela se declara, ela não quer mais aquele lá, né? Aquele outro marido lá que só enganou. Então ela deseja muito o Pero Marques, né? E pela imagem que eu coloquei aqui, já deu para perceber o que vai acontecer com o pobre do Pero Marques, né? Um homem simples e de bom coração. A Inês já deixa claro, olha, Pero, eu vou casar com você, mas quem vai mandar sou eu vou onde eu quiser, tá? Eu que vou mandar nessa relação aqui. E aí, olha só, um dia ela sai, né, pra ir à igreja e encontra um tal de ermitão. O que é isso? É um monge, tá? Que vive pedindo esmolas pelas ruas. E ela vai dar uma esmola para aquele ermitão e aí ele fala, peraí, você não é Inês? Puxa, você... E eles se reconhecem, né? Era o amigo lá da escola, lá do 9º ano, que ela reencontra. E aí ele fala, puxa vida, Inês, você tá tão bonita, né? Não mudou nada. E aí ele fala, você não quer lá subir lá no monte? Lá, vai lá me visitar para você me dar uma esmola, né? Melhor, pra gente se conhecer melhor, pra gente conversar. Você não quer subir, né? Lá no monte comigo? Ela fala, eu vou sim, pode deixar que depois eu apareço. E aí chega a Inês falando pro seu marido, né? Marido, aquele ermitão é um anjinho de Deus.
O Pero corrige vós esses véus e ponde-vos em feição. Sabeis vós o que eu queria? Que quereis, minha mulher? Que houvesseis por prazer de irmos lá em romaria. Então ela fala para o marido que ela quer fazer uma romaria junto com o ermitão, né? E esse marido a leva até nas costas, ó. Tem uma hora do caminho que tem que atravessar um rio e ele sai levando a Inês nas costas, né? Sem saber que leva a mulher ao encontro de um, né, futuro amante aí dela. E ela vai ali cantarolando junto com ele, né? Bem sabedes, vós, marido, quanto vos quero, sempre fostes percebido, pero servo. Agora vos tomou o demo com 2 louças. Pois assim se fazem as coisas, e assim se vão e se acaba o dito alto. Então eles vão cantando essas 2 louças aí, nada mais é do que os chifres de Pero Marques, tá? Então essa é a história de Inês Pereira. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Lá nas atividades tem uma atividade de interpretação para que vocês respondam, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, gente!